galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui hoje com um cara muito especial e eu considero o cara que me trouxe de volta ao esporte, porque lá atrás, quando eu era um ciclista dedicado, um ciclista sério de estrada, eu tinha muita lombalgia e quando eu voltei a pedalar eu tinha muita lombalgia de novo e cheguei até em desistir. E depois disso vieram outras lesões, ombro, quadril e não vamos falar disso não. Mas eu tô aqui com o Miguel, fisioterapeuta aqui da minha cidade, um cara brilhante, e vai falar nesse vídeo para vocês a importância da fisioterapia para o ciclista, para o praticante de mountain bike. Manda abraço aí, Miguel. Olá, Dr. Christian Drummond. Olá, amigos ligados aí no canal Segredos do Mountain Bike. É um prazer muito grande estar aí com vocês nesse bate-papo, poder falar para vocês, né, da importância da fisioterapia, da minha profissão e do que eu faço aqui no meu dia a dia com meus amigos e ciclistas de toda a região, né? Me sinto lisonjeado por estar participando aí com vocês desse bate-papo, porque já venho acompanhando o canal e vejo que por aqui já passou pessoas renomadas no esporte, como o atleta olímpico Henrique Avancini, o grande treinador e atleta Hugo Prado Neto, e tá nessa seleta equipe que aqui passou, eu me sinto, né, lisonjeado e quero proporcionar para vocês um grande conhecimento, né, para poder somar na prática do ciclismo, do mountain bike de uma forma plena. Primeiro ponto aí, você disse a respeito de como que a fisioterapia pode ajudar ao ciclista de uma forma geral, ela é bem ampla, Christian. Ela começa primeiro ajudando o ciclista na prevenção de lesão, porque hoje a gente sabe que você cuidar de um ciclista que já teve lesão é diferente de você cuidar de um ciclista que não teve lesão. Bacana. Então esse é um ponto crucial, né? Porque um ciclista que já teve lesão, ele necessariamente nos próximos anos, ele tem uma predisposição maior a desenvolver essa lesão ou outras lesões, né? O outro ponto muito importante que a gente já vem desenvolvendo até com alguns atletas aqui é melhorar a performance. A gente consegue ajustar alguns pontos específicos que não estão funcionando muito bem no seu corpo através de uma avaliação minuciosa. A gente identifica alterações que a gente chama cinético-funcionais, alterações do movimento, seja encurtamentos musculares, alterações de mobilidade, alterações de força, de recrutamento muscular, que a maioria das pessoas não sabem. Existe um músculo forte e fraco, mas existe um músculo que pode ser forte, mas ele tem um tempo de reação diminuído, que eu até comparo com o carro. Às vezes o carro é potente, mas na hora que o sinal abre, ele custa arrancar. E isso também acontece com o nosso corpo, né? Alterações do padrão de movimento, porque o ciclista ele impõe um movimento repetitivo por um período muito longo e com uma intensidade e frequência muito grande. Então, se ele tem uma alteração do padrão do funcionamento do seu corpo, ele pode se predispor a ter lesões. Então a gente consegue evoluir nesse sentido. E uma nova área, uma área mais nova da fisioterapia que vem somando muito é a área da recuperação. Fazer com que o ciclista se recupere mais rápido, ou de uma competição ou de um treino, para que o próximo treino dele ele esteja mais apto para poder vencer aí as suas condições. Pô, sensacional, Miguel. Em relação à prevenção, né? Eu acho que a gente tem que partir tentando focar nisso. Você acredita? Eu acredito que sim. Eu acredito que no mundo ideal, todo ciclista deveria passar, né, por uma avaliação do fisioterapeuta. E quais são os pontos críticos que você considera assim? Porque o ciclista, né, o mountain bike já seleciona uma galera que se acha acima da média, e realmente é, porque tem um grau de motivação, né, de sangue no olho para fazer muito grande, e muitas vezes isso faz com que ele perpetue, né, com desequilíbrios musculares, sentindo dores que não deveriam sentir. Existe a dor, né, do esporte natural, da intensidade, né, que é normal, mas não sentir, né, da forma que eu vejo, por exemplo, né, atletas que sentem dores pontuais, focais e que acham que está tudo bem, né? Sim. Hoje, Christian, uma das coisas que a gente tem levado muito para a nossa prática diária, quando a gente cuida de um atleta, seja ele amador ou profissional, é a relação que a gente chama demanda-capacidade. A gente ouve muitas vezes a pessoa falar: eu nem pedalei tanto, eu nem esforcei tanto, eu estava num período, né, tão tranquilo e eu machuquei. O que acontece? Essa relação demanda-capacidade ele explica isso. Às vezes o cara ele não se submeteu ao corpo dele a um esforço muito grande, mas é o corpo dele que está com a capacidade baixa. Então o ideal é o quê? A gente melhorar a nossa
capacidade progressivamente, pouco a pouco, e aumentando a demanda. Mas a gente vê na prática diária o inverso. A pessoa primeiro aumentando a demanda e depois ela pensa em preocupar em melhorar a sua capacidade. E quando a gente tem essa inversão dos valores, às vezes ele entra em falha, o corpo quebra. Sensacional. Cara, isso me faz lembrar muito de assunto que a gente já conversou, né? A respeito o elo fraco da corrente, sim, né? Sim. E geralmente essa capacidade, né? É importante que você entenda isso, não significa uma capacidade global. Às vezes é o seu elo fraco, o elo fraco da sua corrente que está com uma capacidade baixa, né, Miguel? Exatamente. Então, às vezes o cara tem uma capacidade cardiovascular aeróbica incrível, uma tolerância ao lactato incrível, tem pernas incríveis, mas o cara, por exemplo, tem um desequilíbrio muscular no core, por exemplo. Isso. Acontece o seguinte, né, Christian? Hoje a gente vive um novo paradigma que é tentar entender sobre a lesão musculoesquelética relacionada ao esporte. E a gente sabe, né, que foi publicado um estudo muito legal, recente até por colegas da UFMG, onde tem a professora Natália, que foi até sua professora na pós-graduação de Medicina do Esporte. Ela mostra que a lesão musculoesquelética ela é complexa, é uma rede integrativa de condições que se integram. Às vezes tem um fator que ele é mais determinante ou menos, mas que um fator por si só, muito difícil, ele vai ser o grande mentor da lesão. Existe uma integração de várias coisas que vão se somando e que faz com que seu corpo fique muito vulnerável. Outra coisa que a gente vê muito é o seguinte: quando o atleta, de uma forma geral, principalmente ciclista, ele começa o treinamento, a gente tem dois condicionamentos: o condicionamento cardiovascular e o condicionamento músculo-esquelético. O cardiovascular, ele dá um salto muito grande, e o músculo-esquelético, ele não acompanha, ele vem progressivamente. E às vezes essa disparidade, essa diferença entre o condicionamento cardiovascular e músculo-esquelético faz o quê? Faz com que o cara não canse, ele consiga exigir muito do corpo dele, mas a parte osteomioarticular, os músculos, as articulações, os tendões não acompanham e com isso ela fica mais vulnerável a se machucar. Legal, legal. Cara, você pode dar um exemplo para a galera, assim, para ficar mais prático, pessoal, assim, exemplo no atleta mesmo, assim, coisa que você viu, coisa que você consegue lembrar agora de bate-pronto. Sim, vamos citar um exemplo que você disse anteriormente. Uma das queixas mais comuns, mais frequentes do ciclista é a lombalgia, né? Que é a dor na região posterior da coluna, né? Quase todos os ciclistas ou já sofreram ou vão sofrer com esse problema, né? E a gente sabe que esse problema é um problema multifatorial, complexo, que envolve várias alterações, mas que às vezes uma alteração específica, que é a alteração da fraqueza dos músculos que a gente chama core, que são os músculos que englobam, né, a coluna, que formam a capa protetora, fazem com que a pessoa tenha uma vulnerabilidade maior a sobrecarregar essa região. Ou seja, às vezes ele tem um condicionamento cardiovascular bom, uma força e uma potência das pernas boas, mas na hora que ele se mantém na posição na posição da bicicleta, que ele precisa ter uma exigência maior, uma endurance, uma resistência daqueles músculos para manter ele naquela posição, aqueles músculos eles estão, né, com uma deficiência em relação aos outros grupamentos musculares. E isso começa a criar alterações locais e globais, o corpo dele começa a funcionar ali e criar compensações que pode desencadear problemas e vir a causar a dor. É interessante isso, né? Porque geralmente na fadiga, né? Realmente, né? Sim. Que aí você vê que muda o padrão de movimento. E outra coisa que você sempre me explicou muito bem, que é a questão de você também diminuir o seu desempenho. Porque se você tem um desequilíbrio ou se você tem, né? Chega nesse ponto que o Miguel falou, em determinado momento vai faltar estabilidade, né, Miguel? Falta estabilidade para que você desempenhe, né, a sua perna, faça o papel ali de pistão no pedal, né? Essa parte é uma parte tão importante que tem uma pesquisa que mostrou o seguinte, que avaliaram a força de membros inferiores, potência mesmo do cara alavancar o pedal, depois submeteram eles a 8 semanas de treinamento dessa musculatura, sem trabalhar os membros inferiores, e viram que eles aumentaram a força e a potência das pernas. Ou seja, sem eu trabalhar a perna de uma forma indireta, eu consegui melhorar o meu desempenho. Por quê? É a velha história do pistão. Se eu tenho o proximal firme e estabilizado, o distal ele funciona melhor. E eu tenho uma dissipação de energia. Hoje o que a gente vê é que o corpo ele tem uma integração
interação com as partes locais e distais que tem que haver uma harmonia para que tudo funcione bem. Sensacional, Miguel. E se você gostou, clica aqui embaixo, clica no curtir, compartilha, marca a sua galera aqui embaixo, porque esse conteúdo realmente pode mudar, né? É o que a gente chama de game change, né? Muda o nível de jogo, muda o nível do seu mountain bike, muda o nível de sua performance e principalmente, né? Muda o risco de você se machucar e às vezes ter dedicado horas, né, Miguel? Horas, são muitas horas. O mountain bike não é um esporte fácil e a galera pega pesado e muitas das vezes aí você vai tocar, né, até o meio da temporada e chegar lá e se lesionar. Então aproveita e compartilha isso aí que esse conteúdo vai mudar o jogo de muita gente. Valeu, Miguel. Obrigado. Um abraço. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu.